Eu vou te ensinar a melhor forma de organizar o esquemático do teu projeto. Existem diversas técnicas e boas práticas para isso, mas aqui eu vou te ensinar uma que provavelmente nunca ninguém te mostrou. Então, sem enrolação, vamos direto pro computador ver um exemplo. Para entender melhor, vamos começar com esse exemplo básico. Aqui eu tenho o esquemático de uma fonte de alimentação feita com um regulador linear. Um circuito bem simples, bem básico. Eu não vou me apegar aqui a detalhes do circuito. A ideia só é transformar esse esquemático aqui num esquemático um pouco mais organizado, utilizando a técnica que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo. Então aqui, do básico do circuito, eu tenho na entrada um board para conectar um transformador, tenho aqui circuito retificador, aqui capacitores de filtro, um regulador de tensão linear e um board para saída de alimentação. A ideia aqui desse método de organização de esquemático é dividir esse circuito em vários blocos, de modo que eu consiga ter algo mais ou menos assim. Eu vou ter aqui um bloco de retificador, onde eu vou conectar o board de entrada. Aqui eu teria um outro bloco de filtro para esses capacitores. E aqui eu teria um terceiro bloco, que seria o regulador de tensão. A principal função desse método de organizar o esquemático é simplificar ele, porque aí em vez de eu ter todo esse circuito de retificador, eu vou ter só um bloquinho escrito retificador, um bloco escrito filtro e outro escrito regulador de tensão. Então, a primeira vantagem de organizar o esquemático dessa forma é simplificar ele e fazer com que seja mais simples de se compreender o circuito. Claro que esse aqui é um circuito bem básico. Depois eu vou mostrar um exemplo com um circuito mais complexo e aí a gente vai poder ver também algumas outras vantagens. Então, para fazer isso, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que eu crio folhas hierárquicas no meu projeto. Pode ver aqui desse lado, ó, tem a hierarquia do esquemático. E aí eu tenho aqui, ó, só a página 1, que é essa página aqui que eu tô trabalhando. No momento que eu vim aqui e criar uma outra folha, eu vou dar o nome aqui de retificador. Quando eu faço isso, eu crio aqui uma nova página no meu projeto, que no caso aqui está em branco, onde eu posso colocar um circuito e depois eu vou poder usar essa folha que eu adicionei, no caso esse retângulo, como se fosse um componente, que vai ser na verdade um bloco que reúne todo o circuito que eu coloquei aqui dentro. Vamos ver o exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil de entender isso. Eu vou pegar essa minha ponte retificadora e vou copiar aqui. Se eu der dois cliques na minha folha, eu abro ela, copio a ponte retificadora aqui para dentro. Aí, se eu pegar essa outra ferramenta aqui, ó, eu boto uma etiqueta hierárquica. Isso aqui é uma etiqueta, né, um rótulo, tipo esses aqui de VCC que eu tenho, só que a diferença é que essa etiqueta vai virar como se fosse um terminal do meu componente retificador, no caso do meu bloco retificador, que vai ser essa folha que eu adicionei aqui na página raiz do projeto. Então vamos lá, vou colocar o rótulo, que eu vou chamar aqui de ACIN1, que afinal o transformador não tem polaridade, e essa outra aqui de baixo, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, eu vou chamar de ACIN2. Aqui eu poderia ter um nome de VA ou de qualquer outro nome, mas eu vou chamar de VCC igual já estava no outro, tá? Vou manter esse mesmo padrão de nomenclatura, mas eu poderia chamar de V+, V-, tá? Isso aqui, o nome não é tão relevante assim pra gente. O ideal é tu seguir a lógica do teu projeto. Se por acaso tu estiver usando isso aqui para fazer uma ponte retificadora, onde tu vai ter aqui uma tensão positiva e aqui uma negativa, e o teu GND seria lá o center tape do transformador, aí valeria a pena colocar aqui, tipo, V- pro GND e V+ pro VCC. Aqui pro meu projeto, como seria uma fonte simples, só com uma tensão positiva mesmo, eu vou colocar essa nomenclatura aqui. Beleza, tenho já o meu circuito e o nome dos meus principais terminais aqui desse bloco. Vou voltar aqui para a folha raiz e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, o posicionar planilha de pinos. Clico aqui na ferramenta e aí se eu clicar aqui dentro da minha folha, eu vou posicionar o terminal. Então eu vou botar aqui o AC1 e aqui o AC2. Uma coisa que eu gosto de fazer, nem sempre eu acabo seguindo essa regra, é colocar na esquerda os pinos que são entrada e na direita os pinos que são saída. Para alimentação, às vezes eu quebro um pouco essa regra, tá? Mas eu tento seguir mais ou menos essa lógica para ter um padrão aqui nos meus esquemáticos. Aqui embaixo ele tá com o nome do arquivo que ele cria contendo essa folha, tá? A gente pode deletar aqui, porque ele só deixa de ficar visível. Aí aqui é o seguinte, eu posso vir aqui em cima agora e substituir essa ponte retificadora por esse bloco. E aí meu circuito vai ficar assim. Vou ligar aqui o borne nas entradas de AC, que são do transformador, e aqui eu ligaria o GND e aqui o VCC. Fazendo isso, eu ainda tenho o mesmo circuito inicial, só que eu deixei ele mais simplificado. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, trocar a ponte retificadora, eu posso só vir aqui e editar ela. Se eu mantiver esses rótulos
rótulos aqui com esse mesmo nome, eu não preciso nem alterar nada aqui na página principal do projeto. Vale destacar também que eu tô usando aqui nesse vídeo o KiCad versão 9. Então, se tu estiver usando um KiCad de versão diferente, essa ferramenta aqui de posicionar os pinos, ela é diferente, tá? É uma outra. Mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Dá pra fazer também no KiCad 8. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para os capacitores de filtro. Eu vou criar um outro bloco, vou botar aqui só filtro. Aqui a gente tem que dar um nome pro arquivo. Já vou clicar aqui para o nome do arquivo não ficar visível. Pode ver que ele fica só assim. E aqui é a mesma coisa. Eu vou copiar esse circuito e jogo aqui para dentro da folha. E agora eu vou colocar os rótulos. Além de deixar o circuito mais organizado, essa forma de dividir esquemático também é interessante se tu tem um banco de circuitos que tu usa frequentemente. Por exemplo, eu tenho vários bancos de circuitos para reguladores de tensão diferentes. Então tem alguns reguladores lineares, outros chaveados, circuitos diferentes para tensões diferentes. Então eu tenho lá no meu banco vários desses circuitos. Então imagina que eu fiz esse projeto aqui utilizando esse regulador linear. Se por acaso eu quiser refazer ele ou fazer uma segunda versão dele usando outro regulador de tensão diferente, eu posso simplesmente modificar o bloco da parte do regulador. Então eu manteria o bloco de retificador e o bloco de filtro iguais, eu só iria lá e copiaria do meu banco de circuitos, o circuito que eu quero utilizar, e iria colar dentro do bloco do meu regulador de tensão. Então dessa forma tu consegue agilizar o processo aqui do projeto, do esquemático, porque tu não precisa ficar redesenhando um circuito inteiro do zero muitas vezes, tu só vem e joga um circuito que já tem salvo aqui para dentro do teu bloco. Mas um dos pontos mais relevantes que eu acho aqui é que de fato a tua folha não vai ficar uma bagunça com vários circuitos diferentes. Agora vamos lá, vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui para dentro do circuito. Aqui eu vou chamar de VIN, o que está com rótulo de VCC, para eu saber que é a tensão de entrada do meu regulador. Aqui uma outra dica também de organização de esquemáticos é usem bastante esses rótulos para não precisar ficar passando muitos fios no teu esquemático, isso facilita também o entendimento do circuito. Claro que eu, particularmente, não sigo tanto essa regra, tá? Às vezes eu gosto de fazer uma ligação por fio num lugar onde eu poderia tranquilamente usar um rótulo, tá? Mas tem vezes que eu quero de fato dar um destaque maior naquela ligação, de marcar que eu tenho ali uma ligação de um circuito com um pino específico ou com um ponto específico do meu projeto. Então aí eu uso o fio, tá? Tu tem que sempre ir dosando o que tu acha melhor para a organização do teu projeto. Mas na dúvida, sai usando bastante os rótulos, que eles facilitam essa organização do projeto. Um outro ponto também que é interessante é tu sempre colocar esses rótulos de alimentação positiva em cima e de negativa embaixo, tá? Aqui no caso eu estou usando um rótulo que está escrito, então ele é um pouco mais tranquilo até de colocar em qualquer lugar. Mas se vocês olharem aqui, ó, os rótulos de VCC e GND eles já são meio que nesse formato, para o VCC ficar em cima, que ele é uma setinha meio que apontando para cima, e o GND ficar embaixo. Tá? Se vocês olharem os esquemáticos, quase todos são assim para seguir um certo padrão. Então também é outra dica aí para vocês tomarem cuidado na hora de organizar o esquemático do projeto. Aqui eu vou colocar os pinos do meu bloco, GND eu vou botar aqui como se fosse uma saída, e aqui eu boto o VIN, que é a entrada. Nesse aqui do meio eu coloquei tudo aqui na direita porque eu só tenho os pinos de alimentação mesmo, tá? Talvez para questões de padrão, o ideal seria usar a alimentação ficar em cima e embaixo. Só como esse nome fica sem nessa posição, eu acabo preferindo deixar ele do lado, tá? Porque eu acho que ele ocupa muito espaço aqui, fica estranho. E também o nome do bloco tá sempre aqui em cima, então às vezes se o nome for muito grande, ele iria tapar aqui a saída para alimentação, então eu acabo botando os pinos de alimentação aqui na lateral, não colocando embaixo em cima, que eu acho que seria o ideal para ter um certo padrão. E outra coisa que eu não falei, vocês podem também aqui definir se ele é entrada, saída, passivo, tipo ele muda o símbolo aqui, tá? Eu sempre deixo nesse símbolo padrão aqui mesmo, como se fosse uma saída, tá? Eu não me apego a esses detalhes, mas também é um outro detalhe que se vocês quiserem podem ir utilizando nos projetos, tá? Eu particularmente não utilizo para não perder tempo mesmo, tá? Fazendo isso. Então vamos lá, vou apagar o bloco original, eu vou aproximar, aqui eu tenho o VCC, entrando aqui no VIN, a saída é os 5 volts e aqui é o GND. E aqui do que eu falei que às vezes eu prefiro ligar direto, ó, se vocês olharem o transformador eu liguei direto. Essa saída eu botei os rótulos, mas provavelmente se eu estivesse fazendo um esquemático meu, eu faria isso aqui.
Tá? Eu acho que eu iria preferir, se eu estivesse ali fazendo no automático, sem pensar muito, porque eu tô gravando aqui uma aula, eu iria preferir colocar dessa forma, tá? Então aqui a gente tem o esquemático de uma fonte linear de 5 volts organizado nessa separação de bloco. As vantagens aqui é que o circuito fica mais organizado, fica mais fácil de tu entender cada parte do teu circuito. E também, como eu disse, se tu quiser fazer uma modificação, tu só abre aqui o regulador, muda o circuito e tu não precisa alterar muita coisa aqui na tua folha raiz. Mas enfim, esse primeiro exemplo aqui ele é mais simples, mas para vocês entenderem como fazer essa organização. Agora vamos ver um exemplo do esquemático de um projeto que de fato eu fiz e fabriquei de uma placa minha. Então, o projeto que eu vou mostrar para vocês é dessa placa aqui. E ela tem aqui um microcontrolador, que é o ESP32C3, e tem também alguns periféricos. Olha só, aqui a gente tem a etapa de regulador de tensão, tenho um relé, um optocoplador, tenho aqui um módulo LoRa, um circuito para medir corrente alternada, um outro componente aqui que é um DHT11, que é um sensor de temperatura e umidade, e mais alguns outros detalhes aqui nessa placa. E o principal ponto que eu quero que vocês notem nessa visão 3D da placa é que eu tenho um microcontrolador e o seu circuito, e tenho aqui esses periféricos que também vão ter ali o seu circuito específico. Agora vamos dar uma olhada aqui no esquemático dessa placa. Essa aqui é a primeira página do esquemático. Percebam que eu não utilizei blocos para tudo. Por exemplo, esse aqui é o módulo LoRa. Poderia ter tranquilamente usado um bloco para ele. No caso aqui eu optei por não utilizar porque eu tenho praticamente só o componente aqui e o conector para antena. Mas eu poderia também ter colocado ele dentro de um bloco. O mesmo vale aqui para um display OLED que até não está ali no modelo 3D, mas é só porque eu tirei a visualização, porque tem os pinos para ele ali. Aqui também eu tenho um ADS 1115, que é um conversor analógico digital I2C, que eu também deixei aqui na página raiz do projeto, mas eu também poderia ter colocado ele dentro de um bloco, sem problemas. Até o módulo LoRa e o display eu acho que não faz tanta diferença. Esse conversor AD eu acho que seria mais interessante eu ter colocado ele dentro de um bloco, por questões de organizar o circuito. Só que aqui, ó, a gente tem o SCT, que é para medir corrente alternada. Temos o DHT11 e tem também, ó, DS18B20, porque o circuito ele permite os dois sensores. Tenho o circuito do relé e também o circuito do optocoplador. Pode ver que eu peguei o circuito de cada um desses 4 periféricos da minha placa e compactei aqui dentro desses blocos, da mesma forma que eu fiz ali no exemplo anterior. O mesmo vale para os meus reguladores de tensão. Aqui eu tenho o VCC, tá vindo da entrada de alimentação da minha placa. Tenho o regulador de 5 e de 3.3 e aqui o GND. Então aqui tá toda a parte de regulador de tensão, tá dentro dessa página. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um bloco com todo o circuito básico que eu preciso para fazer o ESP32 que eu tenho nessa placa funcionar. Então, primeira coisa aqui, que eu já repeti bastante nessa aula, é a organização do esquemático. Ele fica bem mais limpo e fácil de entender. Se eu quiser ver aqui e estudar como é que é o circuito do ESP32, eu só entro aqui nesse bloco e posso ver como é que tá todo o circuito dele, com botões de reset, conexão USB, cristal, enfim, diversos outros componentes. Mas a principal vantagem de se organizar o esquemático dessa forma e o motivo pelo qual eu estou mostrando esse projeto aqui como exemplo para vocês é o seguinte: imagina que eu quero vender essa placa aqui como um produto, como uma placa de desenvolvimento, mas eu não quero que a pessoa que compre essa placa tenha acesso a todo o circuito dela, porque eu não quero entregar ali pelo valor que eu estou cobrando na placa, eu não quero entregar toda a tecnologia e recursos e circuitos de fato que eu desenvolvi e utilizo no meu regulador de tensão, porque ele tem ali diversas proteções e detalhes que eu uso nos meus projetos e eu não quero que qualquer pessoa que compre minha placa tenha acesso a isso, porque no caso eu estou vendendo essa placa como um produto, a pessoa está comprando ali a placa de desenvolvimento, não está comprando o projeto da placa. O mesmo vale para o circuito do ESP32 e também aqui dos meus periféricos. Mas a pessoa vai precisar ter algumas informações mínimas do circuito da minha placa para, por exemplo, saber em qual pino do ESP32 eu liguei aqui o relé, ou o DHT11, ou o meu sensor de temperatura, enfim. Eu preciso informar algumas coisas mínimas
do meu circuito para o cliente. Tá certo que aqui na placa eu tenho indicações aqui de pinos, o pino 3 tá o relé, o pino 1 tá o optocoplador. Eu coloquei aqui na parte de baixo da placa aqui, ó, várias instruções de como utilizar ela e o que tá ligado no que. Mas é interessante tu entregar mais informações sobre isso e de uma maneira mais clara pro teu cliente, tá? Até porque isso agrega um pouco de valor ao projeto. E se vocês olharem aqui, se eu posso entregar para vocês essa imagem aqui completa, que vocês já vão saber em qual pino do meu microcontrolador tá ligado cada um dos meus periféricos. Vocês podem ver aqui, ó, tranquilamente que o relé tá conectado no GPIO 3, que o SDA e o SCL aqui da I2C são os GPIO 8 e 9. Vocês conseguem com essa folha aqui identificar quais são os componentes e periféricos que eu tenho na minha placa. Tem uma identificação mínima de modelo, no caso aqui do DHT11, do DS18B20, do SCT013. Tem aqui a indicação das ligações desse cara aqui, ó, que é esse conector que eu tenho na placa. Ó, então a pinagem, por mais que eu diga aqui na placa qual a função de cada um dos pinos desse conector, vocês têm mais fácil acesso aqui a essas informações através dessa imagem. Dá para saber que tem um diodo em série aqui com as saídas, então não dá para usá-las como entrada de alimentação. Então isso aqui é interessante quando tu quer entregar informações do projeto, mas não quer entregar ele completamente. Então tu consegue manter um segredo mínimo sobre alguns pontos principais ali da tua placa. Então eu não tenho um risco da pessoa facilmente ir lá e copiar o meu produto. E uma última vantagem que eu posso mostrar para vocês nesse projeto aqui é que imagina que tu tens esse projeto aqui que tu já utilizou, já desenvolveu, só que tu quer desenvolver uma placa muito parecida com essa, mas em vez de ter um optocoplador, tu quer que tenha dois relés. Então tu vai lá, tu tira uma cópia desse projeto, para tu não modificar o projeto original, e aí tu pode vir aqui no teu esquemático, ó, e excluir a folha do optocoplador. Tu pega o relé, só faz uma cópia, vem aqui, muda esse rótulo para relé 2, modifica aqui a ligação, vamos pegar aqui o pino do opto, coloquei aqui e deu. Agora o meu esquemático já está pronto para uma placa sem optocoplador com dois relés. E exatamente é nessa velocidade que eu acabei de mostrar para vocês aqui no vídeo. Em, sei lá, 1 minuto eu modifiquei o esquemático da minha placa, fazendo simplesmente uma cópia. Claro, aqui no caso foi fácil, porque o bloco já estava aqui no projeto, mas em menos de 1 minuto eu modifiquei o esquemático da minha placa. Aí agora eu já posso ir direto para desenvolver o layout da placa. No caso aqui eu provavelmente iria reaproveitar o layout que eu já tinha, só modificando de fato a parte do optocoplador. Mas até mesmo se eu precisasse fazer uma modificação maior, que envolvesse inserir algum novo circuito aqui, eu iria vir aqui, colocar o bloco, iria dar um nome, enfim, dar um Ctrl+C, Ctrl+V de algum circuito do meu banco de circuitos, ou então criar o circuito novo aqui direto dentro da folha e fazer as ligações. E rapidamente eu tenho aqui uma alteração no meu esquemático sem precisar quebrar muito a estrutura dele. Se tu utiliza alguma outra técnica para organizar os teus esquemáticos, me conta aqui nos comentários que depois eu gravo um outro vídeo juntando todas essas informações. E esse vídeo também é uma aula do meu curso de KiCad, onde eu ensino como projetar placas de circuito utilizando o KiCad, mas também tenho todo um módulo onde eu ensino ali e mostro várias técnicas para melhorar o projeto do teu circuito, como essa que eu mostrei nesse vídeo. O link para o curso tá aqui na descrição do vídeo. E se tu gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre eletrônica, não esquece de seguir o meu canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E se tu quer ver mais sobre esse projeto que eu mostrei de exemplo aqui nesse vídeo, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui onde eu mostro ele e também uma aplicação prática daquela placa.